me associei ao Curitiba no dia 25 de agosto de 1958, na gestão de Arion Cornelsen. Aí começou a minha vida maravilhosa com o abençoado Curitiba. O mesmo torcedor ouvinte no Brasil, ninguém arreda a pé no gol do Pereira. Muita fé, muita esperança para que o gol venha acontecer. Luta muito no gramado do Curitiba. Lida entregando para Marco Aurélio, abriu então pela direita, chamou o André, passe montado, falhou a zaga do Santos. André não esperava. Eu sou fã do rádio. Quando eu era garoto, meu pai era fanático por futebol. No jogo contra o Santos, o Curitiba estava sendo eliminado. Lida entregando para Marco Aurélio, abriu então pela direita, chamou o André, passe montado, falhou a zaga do Santos. André não esperava, a bola vai sair. Tem arremesso para o Lomba do Verdão, coxa branca, batendo, vai tomar o impulso para a Copa do André. Quase 44 minutos passados. Sempre havia aquela expectativa de melhores dias. Sabendo a dificuldade, foi sofrido, foi terrível. O Curitiba é parte muito importante da minha vida. Eu recordo muito bem do início, porque um dos bons amigos que eu construí no futebol foi justamente o Dino Sani. Dino Sani é um treinador inteligente, né? E logo de cara pegamos o São Paulo, né? São Paulo com Oscar, com Dario Pereira, com Silas, um timaço. E ganhamos de São Paulo aqui, na sequência o Cruzeiro, né? Foi um início assim muito bom. Sentia o Dino assim motivado para realizar um trabalho, mas era um time a mais. Não existia ainda, quando o Dino ficou muito pouco tempo, não existia ainda uma convicção, esse time pode sonhar, vamos dizer assim, de chegar mais longe nesse Campeonato Brasileiro. Não existia isso. O Curitiba não tinha um time de craques, eu não acho. Eu não vejo que nem eu era craque, nem o Lila. Nós éramos muito bons jogadores, mas com uma amizade e uma dedicação muito grande. E eu não pensava que a gente fosse a campanha de campeão brasileiro, a gente não alcançava isso no momento, no início não. Foi um trabalho assim voltado para alguma coisa bacana. Não se esperava, lógico, um título brasileiro, mas a gente sentia que o elenco era forte. 83, 84, aí parei em 85. Não apareci na segunda-feira, terça ou quarta, aí na quinta-feira apareceu o Globo Esporte lá, em casa, perguntando por quê, que aí eu dei entrevista dizendo que eu tinha decidido encerrar minha carreira por causa do problema da contusão, tá? E pela idade mesmo, eu estava meio cansado. E tive a infelicidade, né, de não ter continuado mais, porque seria aí uma equipe aí que eu fecharia com a chave de ouro, né? Foi no dia 27 de janeiro de 1985 que nós iniciamos aquela caminhada. Foi surpresa para mim também, porque você veja bem, nunca fui muito de fazer gol. Estreia no Campeonato Brasileiro numa função que é, como eu já disse, nova e que exige bastante que você penetre. De repente eu já me vejo de frente com o goleiro. Top, recebeu sozinho e na saída de Abelha apenas colocou. Curitiba 1-0. Tá aí o lance, tá aí o gol. Lela ganhou a jogada no meio de campo e foi levando. Nós conseguimos um belíssimo resultado. Curitiba 3, São Paulo 1. Uma vitória incontestável, né? Por São Paulo se tratar de uma belíssima equipe, jogadores aí, a maioria, níveis de seleção brasileira. Ganhamos de São Paulo aqui, na sequência o Cruzeiro, né? O time do Cruzeiro era um time formado por craques, né?
E nós, graças a Deus, também tivemos uma boa atuação e pudemos escolher um bom resultado. O Curitiba alternou, no início e na metade daquele Campeonato Brasileiro, bons e maus resultados. Fiz a minha estreia contra o Vasco. Foi trágica, né? Porque a gente acabou perdendo o jogo, eu acabei fazendo um pênalti, teve briga no vestiário, porque o Rafael ficou nervoso, né? O temperamento dele era aquele. Eu não conhecia praticamente ninguém, né? Perdemos o jogo. Aí acabou o jogo, o Rafael foi cobrar, né, no vestiário. E o Edson não gostou muito. Quando a gente percebeu, os dois estavam quase indo para as vias de fato. Era a estreia do Dida. O Dida veio da seleção, contratado pelo Curitiba, estreia dele. Ele não fez nenhum treinamento com a gente, nenhum coletivo. Ele chegou lá no Rio de Janeiro e botaram ele para jogar. Porra, pegar contra o Vasco, né? Mário Tilico, eu acho, o Romário. O ataque do Vasco era espetacular. E o Dida fez um pênalti, tomou o gol. E o Rafael reclamou com ele, abriu os braços. Rapaz, chegamos no vestiário, cara. O Rafael é um cara de quase 2 metros de altura, forte, é um Hulk, né, cara? E eu, um anão. Cheguei no vestiário e... Que é isso, Rafael? Você tá pensando o quê, rapaz? Aqui no Curitiba não é assim, não, rapaz. Aqui no Curitiba todo mundo é amigo. E comecei a falar. E ele veio pra cima de mim. O que, rapaz? Você está acostumado? E aí, o grupo era tão forte que veio o Jairo, veio todo mundo, sabe? Veio o André, lateral direito, veio... É isso mesmo, aqui não tem esse negócio não, aqui errou, e todo mundo contra ele. E ele também aí, a partir desse momento, ele também se encaixou no que era o Curitiba, na amizade, na entrega de todos, na responsabilidade de todos, quando fazia o gol ou quando tomava o gol. E foi a estreia do Romário. O Romário, baixinho, né? Fez uma fumaça muito grande aquele jogo e eles acabaram ganhando o jogo da gente 3-0. E aí caiu o nosso treinador, né? Caiu o Dino Sani. Estava muito bem o Dino Sani, ganhou 2 jogos e perdeu 2, mas estava bem no clube. Aí ele recebeu uma proposta dos Emirados Árabes, uma proposta milionária, ele deixou o clube. Foi aí que chegou o Enio Andrade. O seu Enio a gente conhecia de nome, né? Eu particularmente conhecia de nome lá do Internacional, que ele tinha sido campeão brasileiro internacional, treinador experiente, né? E não conhecia o trabalho dele, assim, pessoalmente, mas foi muito importante, porque ele era além de conhecer tudo de futebol, tinha currículo, e era uma pessoa muito legal, ele era muito paizão. Foi uma aposta do Evangelino na saída do Dino que acabou dando certo. Eu acho que a fórmula, a receita do Enio foi ter os jogadores sob controle e formar, assim, uma harmonia. Na hora que entrou o Enio Andrade, ele já foi vendo as características dos jogadores aos poucos, tal, né? E foi arrumando o time. Conversava separadamente, isoladamente com os jogadores e ele fez uma parceria que foi fundamental para o Curitiba. A parceria dele foi com o Divonzir Frega. E ele passava o dia com o Divonzir Frega e disse ao Frega que ele precisava uma equipe com preparo físico, com o melhor preparo físico possível. A grande marca foi o Enio chegar e confiar e pedir o apoio irrestrito e nós, em momento algum, deixamos de contabilizar as coisas para que ele tivesse o sucesso como nosso grande comandante. E ele conscientizou os jogadores de tal forma que o grupo ficou unido. Eu sou fã do rádio. No jogo contra o Santos, o Curitiba estava sendo eliminado. Jogando para cima como quem joga cara ou coroa. Foi sofrido. Foi terrível. Na 7ª rodada contra o Internacional, lá no Beira-Rio. Curitiba tomou de 4-0 o primeiro tempo. Quem sabe tenhamos acordado numa derrota histórica lá em Porto Alegre, com a chegada do Enio. E o fator principal aqui foi a confiança que o Enio deu nas pessoas dentro do próprio Curitiba, né? E fundamentalmente na presidência, no Evangelino, nos diretores,
E nós que, por uma maneira ou outra, éramos funcionários e que ele deu essa dádiva de crer, né? E a gente então se uniu. Nós tínhamos feito uma campanha bastante ruim no primeiro turno, que não bastaria apenas nós fazermos uma campanha boa no segundo turno, como nós tínhamos que ser campeões. Era a única hipótese que nos daria uma chance de chegar ao título. E foi onde nós começamos uma arrancada, jogamos no Morumbi, conseguimos um resultado favorável. E nós fomos lá, jogamos de igual para igual com o São Paulo e eu fui feliz num escanteio lá, fiz um gol. Saímos, fomos no Mineirão, conseguimos um resultado esplêndido, que foi 3-2 contra o Cruzeiro. O Cruzeiro fez um gol antes, até por uma intranquilidade nossa, me recordo. O Tostão fez uma tabela, foi na linha de fundo entre a pequena área, a grande área, e chutou meio que cruzando, isso para ir para cima, o cara ganhou de cabeça do Dida, fez o gol. Nós empatamos no segundo tempo, eles fizeram 2-1. Uma jogada lá, Cruzeiro mesmo, de toque de bola, entraram dentro da área. Cruzeiro foi pra frente, Douglas cruzou, Tostão ajeitou, Dedé de Dora não perdoou, Cruzeiro 2-1. Mas como eu falei, né, o Curitiba tinha uma raça e tinha uma vontade que era determinante, né? O Tobi numa noite inspiradíssima e o terceiro gol sendo um balão. Eu dei um balão, o zagueiro cortou mal, o Tobi enfiou, o Índio ficou e fez o terceiro gol, me lembro. Fez mais um para o Curitiba no finzinho. Curitiba 3, Cruzeiro 2, que foi no Mineirão. Ele bateu, Ademir tocou na bola, gol! A vitória contra o Flamengo, gol do Marildo no Maracanã. Inclusive, eu lembro muito desse jogo porque foi a primeira transmissão da Rádio Difusora de Paranaguá no Maracanã, e eles diziam: a Difusora está no Maraca, junto com o Curitiba, tal. Aquilo também me marcou muito. E o gol que o Marildo fez foi um gol assim de estilo, ele foi muito feliz. Eu cheguei e dei um tapa na bola e ela fez um efeito, foi na gaveta, né? Inclusive era o Fidiol, né? Que era o goleiro, e ele foi na bola também, ele quase que pegou, né? Então um gol, lógico, além de importante, foi bonito também. De primeira, voltou, gol! Isso também deu confiança. Se no primeiro turno o time perdia muitos jogos fora de casa, não tinha confiança. No jogo contra o Flamengo, que a gente, na realidade, até quase apanhei naquele jogo. Quando eu cheguei no hotel, com a felicidade, o cara do hotel, quase por ser flamenguista, né? Na realidade, quase acabou me tirando do hotel e eu quase acabei ficando na rua, né? No Rio de Janeiro sempre é difícil, contra o Flamengo, o Vasco, muitos times, né, que já eram com jogadores que são consagrados, jogadores de nível de seleção e tal. Eu destaco a no Maracanã contra o Flamengo, o próprio São Paulo foi um jogo muito difícil, a gente acabou vencendo lá, né? Ganhamos do São Paulo fora de casa, então foram jogos assim que marcaram bastante e que ali já dava pinta de que a gente podia conseguir alguma coisa melhor, né? Porque a gente estava vencendo times considerados difíceis, né? E a gente estava conseguindo grandes resultados. O time jogava no domingo, um jogo difícil, e na segunda-feira não havia folga para os jogadores. Ele, além daquela revisão médica tradicional, os jogadores iam a campo fazer treinamento. Nós fomos criados, a maioria do grupo, né? Foi criado aqui dentro do Curitiba, né? Nós tivemos um comecinho, nós tivemos ali um Bugrão dando treino para nós, nós tivemos um Cisico dando treino para nós tivemos um Krieger dando treino para nós. Então nós passamos por tudo isso. Tivemos a felicidade do Frega também, 85, eu já estava com ele desde 83 no Curitiba, sabe? Então o que a gente deu de pique aqui nessas cadeiras, aqui nessas escadas aqui, o que a gente puxava um rolo na pista de areia. Eu via que o seu Francisco, que era o nosso homem que cuidava do campo, quando ele replantava o campo, ele puxava aquele rolo para compactar a grama. Eu digo, olha aí está um implemento que nós podemos usar para fazer a força dinâmica. E assim o fizemos. Desde a chegada do Enio, ele me chamou e disse: Frega, nós, para termos um sucesso no final do ano, ou no final da competição, nós temos que correr além dos 90 minutos, né? Que ele quis dizer que nós tínhamos a prorrogação e ainda aquele negócio todo. Quando a gente chegou junto desse jogo com o Santos, em que a gente precisava da vitória, a semana inteira trabalhando e você vendo de repente como é que era a jogada do Santos, né? Tinha um time muito bom, tinha um time que queria chegar também, passar para outra fase, né? Mas acho que dependíamos mais de nós em casa.
Era tudo ou nada naquele jogo, né? E nós aqui, numa partida sensacional, o Vavá fez o primeiro gol, né? 26 passados, autorizado, correu, bateu, virado pro gol. Já meio que em seguida tomamos o gol de empate, né? Que o Márcio parece cabeceou, nós estávamos marcando e ele sobrou atrás. Aí conseguiu fazer o gol de empate. O zagueiro Márcio foi à frente de cabeça, escorou o córner, empatando o jogo para o Santos. 1-1 no placar. Tive a oportunidade de realizar um curso lá no Rio de Janeiro e o Curitiba jogava com o Santos aqui em Curitiba e eu lá no Rio de Janeiro eu disse, bom, eu vou para o estádio do Maracanã porque Maracanã é sempre bom assistir qualquer jogo. E na oportunidade passou o jogo Fluminense e Bahia. Na última rodada da primeira fase tinham 3 clubes ainda com chance de classificação. O Curitiba estava em primeiro, empatado em pontos com o Guarani, mas com a vantagem em número de vitórias, e o Fluminense tinha 1 ponto a menos. Então, se o Curitiba empatasse o jogo e o Guarani e o Fluminense vencessem, o Curitiba estaria fora do campeonato. A gente não tinha, na época, isso em 85, celular para saber pela internet como é que estava o resultado do jogo do Curitiba, não tinha informação nenhuma, a única informação que era dada era do plantão do rádio lá do Rio de Janeiro, mas também não se falava muita coisa, ou então os resultados que passavam no placar eletrônico do Maracanã. 0-0 e no intervalo aparece o resultado, se não me engano estava 1-1 o jogo lá em Curitiba. Eu acho que esse resultado classificava o Curitiba, mas lá pelos 38 mais ou menos do segundo tempo, o Fluminense com o Washington, que jogou aqui, todo mundo conhece, o cidadão foi lá e me faz 2 gols, 2-1 e sem saber o resultado do jogo do Curitiba contra o Santos. A torcida do Fluminense, não tenha dúvida, saiu comemorando, porque a vaga era do Fluminense e com o resultado de empate lá aqui em Curitiba, no caso, lá visto do Maracanã, eliminava o Curitiba e classificava o Fluminense. Deu banco avisou, né? Falou assim, ó, os caras viraram o jogo, o Fluminense virou o jogo lá, pô, faltava ali, tava quase no final, né? Pô, daí deu um desespero, né? Falei, pô, a classificação tá na mão. E aí, me lembro que a gente começou, eu virei pro espeto e a gente era da bateria, né? E aí a gente começou a cantar a música do Papá. Né? E eram o quê? 39 minutos do segundo tempo. Não me lembro, era já o fim do jogo. E a gente não parou de cantar a música do Papa. Né? Como assim, um ato de fé. Sempre tenho na minha memória. Benção, João de Deus. Quando eu era garoto, meu pai me deu uma grande alegria ao me doar uma medalhinha do Curitiba. Daí ele me disse que eu poderia conquistar o futuro 3 vezes com ela, jogando para cima como quem joga cara ou coroa. Se caísse com a cara para cima, a resposta era positiva, era sim. A face de cima tinha o escudo do clube, o símbolo do Curitiba. Sinceramente, eu não levei muito a sério, mas eu aguardei com muito carinho, junto com o álbum da família. Mas nunca mais peguei a medalha. No jogo contra o Santos, o Curitiba estava sendo eliminado. Estava ouvindo o radinho? Foi sofrido, foi terrível. Lembrei da medalha. Meio desacreditado, saí me batendo em casa e procurando, achei junto as fotografias, localizando o jornal de fotografias e atirei. Meteu enfiado na cara do gol, sobrou para o Marco, preparou, pintou o primeiro, vai sair do gol, preparou, bateu pro gol. Tirei a medalha, joguei e saiu lá do sim para cima. Só a narração de Lombardi Júnior pode dizer o que sentimos naquela hora.
Outra vez o Guarani está jogando. Daí em diante, passei a acreditar na medalhinha. Eu me emociono toda vez que eu escuto, chego a ir às lágrimas, porque é uma das narrações épicas do futebol mundial. E aí vem a maior passagem. O Curitiba faz 2-1, termina o jogo, era mais de 20 minutos, aquele estádio vibrava. Foi incrível. Vibrava. Ninguém saiu de dentro do Couto Pereira. O jogo contra o Santos foi o divisor de águas. O que eu considero o maior título já ganho na época foi aquele jogo. E nós tivemos aquela emoção porque o Fluminense já estava festejando a classificação. E já estavam fazendo a festa do Maracanã, que nós estávamos empatando, o Fluminense classificaria no nosso lugar. É que ali caracterizou-se um conceito que nós tínhamos da fé. E a torcida, eu lembro até hoje, se via em pé assim, todo o pessoal ali segurando ali, né, esperando o gol. E aos 45 saiu o gol da vitória. Nós nunca festejamos tanto como nós festejamos no jogo do Santos aqui. E em momento algum a gente viu a torcida desanimar. Na hora que entrou aquela bola, caíram-se todos os demônios, toda a maracutaia, tudo que estava armado, tudo caiu por terra. Naquele momento, o Curitiba mostrou que veio. Porque ali começou o título, ali nós ganhamos o título, sabe? Porque 10 segundos para terminar o jogo, aquele gol do Leira que não esqueço, está aqui na memória, está certinho o jeito que o Leira chutou e saiu com aquela careta pro nosso lado, ele veio pro nosso lado ali. Tá, esse é muito emocionante falar hoje, assim, tá? Com o meu filho de 12 anos. Acendeu o alerta lá no placar do Maracanã, final do jogo em Curitiba. Curitiba 2, Santos 1. Naquele momento, eu nunca tinha visto alguma coisa parecida. A torcida do Fluminense, naquele momento, parou e... Ó, fico até engasgado, porque a emoção foi tão grande ali. Conseguir se classificar naquele último minuto, daquele jeito, aquele gol chorado, então é uma coisa que, tipo... convergendo que, os astros estavam a favor que nós ia ser campeão, com certeza. A partir daquele dia eu comecei a acreditar que nós seríamos campeão brasileiro. A partir daquele instante, a imprensa e principalmente a torcida passou a acreditar de forma muito firme que o Curitiba tinha condições, porque o Curitiba ele não impressionava apenas de maneira técnica e tática, mas que tinha um preparo físico espetacular. Eu fiquei 1 ano como diretor de marketing do Curitiba. E uma certa pessoa apareceu lá no clube querendo vender fotos daquele gol. E o Edson Mauad atendeu essa pessoa lá do departamento de futebol e ligou para mim: Gilberto, estou mandando um rapaz aqui que tem fotos daquele gol do Leila. Isso nós não temos no museu, nós temos taças, faixas, mas essa foto tem que estar no museu, compre essas fotos e tal. E Pablito Pereira, um dos maiores fotógrafos com que eu tive a oportunidade de trabalhar, fotografou a hora do gol, Marola olhando a bola entrando. Essa classificação que fez com que nós começássemos a pensar em título. Aí sim, porque aí nós já estávamos praticamente numa fase semifinal, aí já começou aquela... Agora nós estamos perto, agora é a hora de a gente pensar seriamente no título. Aquele campeonato ele teve uma interrupção, era a Copa América. Em determinado momento do campeonato, o campeonato interrompeu para se jogar a Copa América. E foi um período, acho que de 20 a 30 dias, foi um período razoável. E, na verdade, a gente tinha lá a sede com as bandeiras e tal, e aquilo lá ficava fechado lá o tempo todo. E aí eu me comprometi lá de ir lá aos sábados, né, porque eu trabalhava durante a semana. E eu ia lá aos sábados lá e uma coisa me chamou a atenção, isso durante a parada da Copa América. O treino encerrava em determinado momento, lá no sábado, e o professor Enio Andrade ele pegava alguns jogadores e colocava para bater os pênaltis. Eu achei aquele negócio, não tinha nada a ver, né? Ficar aquele negócio treinando pênalti. Isso eu sempre tive na minha memória, assim, que ele fazia aquele treinamento insistentemente de bater pênalti. Inclusive o Vavá. A segunda fase do torneio foi dividido em 4 grupos, cada grupo com 4 clubes. E o grupo do Curitiba tinha também o Corinthians, o Joinville e o Sport Recife. Só classificaria um clube, o que tornaria muito difícil a passagem para a próxima fase, para a fase semifinal. Na segunda fase,
E você sabe, as dificuldades vão aumentando. Porque de 4 equipes ia classificar uma. Eram jogos de ida e jogos de volta. O primeiro jogo nosso foi contra o Sport. Nós empatamos de 1-1. O segundo jogo nosso aqui foi contra o Corinthians e nós ganhamos o jogo. O Corinthians foi a Curitiba, pegaram o Curitiba pelo grupo G e levou a chinelada. Lela fez o gol da vitória do Curitiba. Curitiba 1, Corinthians 0. Eu nasci dentro do Corinthians, né? Acho que o gosto especial de jogar contra o seu ex-clube é sempre. Você quer mostrar o teu valor. Mas não era só o Corinthians que era forte, né? Eu acho que o Campeonato Brasileiro de 85, todos os times eram fortes. Pelo fato de uma distância até limitada, né? Aqui de Curitiba para Joinville, a torcida realmente compareceu num número impressionante. Nós ficamos assim impressionados com o número de torcedores que desceu para ver o Curitiba jogar. E eu acho, não tenho certeza, o torcedor que foi assistir esse jogo contra o Joinville assistiu um grande jogo do Curitiba, né? E ali nós tivemos uma vitória contra a equipe do Joinville, que foi um passo fantástico para a gente se classificar em primeiro num grupo onde o favorito era o Corinthians. Nunca foi fácil jogar no estádio Ernestão. Muito clube grande perdeu pontos lá em Joinville, mas o Curitiba tinha essa condição de impor a sua história, impor a sua camisa, e por momentos, inclusive, que são especiais no futebol. Aqueles momentos mágicos que definem, e ironia do destino, iluminado mais uma vez, o Lela decidiu. Eu lembro que foi uma comemoração muito grande. O gol do Lela foi espetacular, né? O Rafael deu um chute, o Lela pegou e pá, fez outro. Em dois toques saiu o gol. Jogaram na área, o Rafael conseguiu antecipar. E como também estavam todo mundo em cima, né? Porque o Joinville precisava da vitória, né? O empate também já não servia para o Joinville. Aí todo mundo em cima, o Rafael conseguiu sair jogando e já meteu lá na frente. E nessa bola lá na frente, o goleiro também do Joinville está adiantado. Lela 1-0, torcida do Curitiba lotou aquela arquibancada. Nossa, que festa, faltou bar naquele dia lá em Joinville, cara. A torcida do Curitiba tomou conta dos bares, festejando, comemorando, gritando, cantando. Pela direita saiu mal o goleiro do Joinville. Foi uma festa, daí na volta a gente parou, nós fomos de ônibus. A volta, paramos no meio da estrada para jantar. O torcedor veio, parecia que tinha sido campeão ali já. A última partida da segunda fase, Curitiba Sport, foi um jogo extremamente complicado. Curitiba jogava em casa pelo empate, com o empate ele se classificaria, mas o Sport foi um adversário extremamente difícil, teve bolas na trave, defesas difíceis do Rafael. Foi 0-0 e eu fui o goleiro do Fantástico. O Curitiba conseguiu segurar o 0-0 e se classificar para a semifinal do torneio. Com o Atlético Mineiro, aqui, o primeiro jogo da semifinal. Um timaço, era o grande favorito para o título, era o Atlético Mineiro, sem dúvida nenhuma, era o grande favorito e eles iam pegar a gente na semifinal e pegar Bangu ou o time que vinha da fase amarela lá, que era lá do Rio Grande do Sul, Brasil de Pelotas. Então, o Atlético Mineiro praticamente contava que o título era deles, né? Eu lembro que eu suei frio. Eu sabia que o futebol mineiro era um futebol difícil, especialmente o Galo, de ser batido. E mais ainda porque o Curitiba tinha obrigação de fazer o resultado no Couto Pereira, porque o segundo jogo era no Mineirão, onde era praticamente uma missão impossível do time conquistar, né, o direito de decidir o título brasileiro. Na semifinal, o Curitiba foi enfrentar o Atlético Mineiro, primeiro jogo aqui em Curitiba, e nesse jogo o Curitiba não tinha Rafael, Lela e Marildo, que tinham tomado o terceiro cartão amarelo na fase anterior no jogo contra o Sport. Então foi a estreia do Jairo no torneio. O Jairo, o goleiro do Curitiba, estreou nessa fase, né, na semifinal. E já no começo do jogo o Jairo fez uma grande defesa que acabou dando um ânimo para a equipe, né? Havia muita dúvida em cima disso, né? O Jairo não tinha jogado o campeonato todo, mas mesmo assim ele fez uma grande defesa que deu um grande incentivo para a equipe. Araújo. Ainda Reinaldo tocou pro Sérgio Araújo, foi pro fundo, entrou batendo, Jairo soltou. Vai lá, Jairo, pega outra vez e o Reinaldo fica sentindo. Quando a primeira bola que vai em você, se você faz uma defesa normal, bem, o segura, te traz uma condição boa pro restante do jogo. E a primeira bola, parece-me, que aconteceu o ataque do Atlético Mineiro, eu fiz uma defesa razoável, né? Uma defesa boa.
Então isso me deu moral para que eu continuasse durante a partida numa situação boa. E a torcida também ajudou bastante, né? O Jairo era chamado pelos repórteres, pelo pessoal de rádio, como Boeing negro, né? Entrou, pegou tudo com serenidade, transmitiu confiança. O Rafael era, então, o titular absoluto, mas no momento que precisou, o Jairo teve uma performance maravilhosa. Foi realmente muito bem lembrado. Foi um momento em que o Rafael ficou de fora, precisou ficar tenso lá na torcida, só que o Jairo, um dos melhores goleiros da história do Curitiba, um dos melhores goleiros do futebol do Brasil, e ele foi maravilhoso, teve uma participação fundamental, não só pela sua experiência, pelo seu talento embaixo dos 3 paus, mas também pela maneira de se relacionar com os jogadores, pela confiança que ele também, com a sua presença, transmitiu não só o sistema defensivo do Curitiba, mas o time de uma maneira geral. Éramos uma equipe privilegiada, porque você ter, por exemplo, no gol do Curitiba um Rafael é motivo de orgulho. E você ter um jogador como o Jairo no banco de reserva, aquele monstro sagrado, porque o Jairo para nós era uma pessoa que a gente olhava para ele assim e via ali o sinônimo da humildade. Opa, apagou a luz. Caiu a iluminação aqui de frente à cabine, aos 30 minutos cravados. Mas apagou a luz, né? E aí a torcida começou a fazer aquele acender dos isqueiros, né? Hoje acende o celular. E aquilo foi bacana, porque era uma coisa que eu nunca tinha visto no estádio, porque o público inteiro que estava presente, ele começou a fazer aquele pisca-pisca e ficou, acho que o quê? Uns 5 ou 10 minutos a luz apagada. Parece que foi até uma injeção de ânimo, né? Porque eu nunca tinha passado por isso também. E nunca tinha acontecido, acho que no Couto Pereira, né, na época, né? Então, estava aquilo tudo cheio, o campo lotado, né? Curitiba precisando da vitória, porque o Atlético jogava por 2 empates, né? E o Atlético veio atrás, um time bom, jogadores de seleção, sem comentários, né? E o Curitiba no feijão com arroz, né? Tocando a bola, a gente via muito o Edson e o Leila sempre bem avançados, né? Para poder... De repente, ou o lateral marca, ou eles vão jogar, né? E foi no escanteio, né? Daí essa bola... Aí quando apagou a luz, a gente só via o pessoal com isqueiro, né? Se fosse hoje, né, seriam os celulares, né? Mas o pessoal com isqueiro e parece que cantaram, essa coisa toda, eu acho que mais de 10 minutos, uma coisa assim. E acho que isso ali veio dar uma força para o Curitiba. Eu acho que não houve programação nenhuma, não. Eu acho que foi acidente mesmo, acidente de percurso. Porque apagaram as luzes, nós ficamos um tempo, inclusive, né? Ela ficou algum tempo, eu não sei exatamente o tempo que ficou para voltar, mas eu acho que uns 20 minutos. Assim que o problema da iluminação ficou resolvido, eu me lembro que o Curitiba veio melhor pro jogo. Muito provavelmente porque o Enio Andrade deve ter feito as recomendações corretas para os atletas. Inclusive teve um lance na sequência onde o Edson avança e chuta na trave, quase fazendo o nosso primeiro gol. Para o lançamento, bola boa para o Edson, atenção, João Leite tentou sair, ele bateu na moldura, chegou aí. O gol do Heraldo, digamos assim, foi uma coisa assim que me arrepia até hoje de você, né? De você ver que aquele gol assim foi também um dos gols mais extraordinários que eu participei dentro do Couto Pereira, que a gente vibrou muito, e aquela mobilização, aquela coisa, aquela fortaleza da nossa torcida, né? O Gil bateu com o pé trocado, né? O Gilzinho ponta direita. E o Edson resvalou no primeiro pau. Ela caiu no segundo, eu estava no segundo, né? Geralmente eu ficava no segundo para pegar as bolas altas, né? Bola passando. E ela caiu no chão e eu fui ao encontro dela e bati de perna esquerda de bate-pronto. O João Leite nem viu, porque quando ele olhou já estava balançando as redes, porque tinha muita gente dentro da área. Apertou o Atlético no final do primeiro tempo e agora começa muito melhor no segundo tempo. Penal corner. Olha a sobra e aí gol! Na cobrança do corner, a bola atravessou a área do Atlético. Veja de novo aí o gol do Curitiba. Gol de Heraldo para o Curitiba. 1-0 aos 12 minutos e 30. O Atlético Mineiro jogava por 2 empates. E nós tiramos a vantagem do Atlético Mineiro. Porque nós ganhamos o jogo aqui e depois no jogo de volta nós jogaríamos pelo empate. Lá em Belo Horizonte, evidente que o clima era de euforia, que o Atlético Mineiro eu já ganhei.
E nós chegamos no estádio, estava com acho que uma lotação de 60 mil pessoas, e eles cantavam o hino do Atlético Mineiro em ritmo de samba. E eu subi ao campo, vi tudo aquela festa, voltei ao vestiário e chamei com o Enio. Disse, Enio, nós temos que entrar meia hora antes do jogo. Ele disse, por quê? Disse, vamos comigo. Lógico que não subimos ao campo do Fosso, na subida do túnel, dava para interpretar tudo aquilo. Eu digo, se nós entrarmos, ou depois do Galo Mineiro, do Atlético Mineiro, ou um pouquinho antes, um pouquinho depois, nós vamos nos abater psicologicamente. Então ele concordou e nós entramos bem antes, fomos intempestivamente vaiados de corpo e alma, e nós então, eu, o Krieg, ele mesmo, dentro o Theo Osvaldo, o Sartre, o massagista, procurando motivar, eu com a bola, ia dar uma cabeçada aqui, reaja filho, e sacudindo, que negócio todo. E ainda, quando entra o Atlético Mineiro, o Nelinho, com sua potente chute, extraordinário homem da lateral, e um grande atleta dentro do cenário nacional, estava fazendo aniversário. Era aniversário do Nelinho. E o Mineirão tinha 90 mil pessoas no estádio. E quando as duas equipes formadas para começar o jogo, a torcida toda começou a cantar parabéns para você. E eu não sabia. E parabéns para você. E eu comecei a ver o Nelinho agradecendo, e eu perguntei, pô, mas o que está havendo? Não, é aniversário do Nelinho. Pô, eu ponto esquerda, Nelinho lateral direito, Nelinho da seleção brasileira, aniversário dele, 90 mil pessoas. Eu falei, tô ferrado, né? Eu não vou pegar na bola, né? Tomamos um sufoco, o Curitiba tomou um sufoco. Foi o que nós fizemos o jogo todo. Defendemos e contra-atacamos. Defendemos e contra-atacamos. Só que o Atlético era um time de muita qualidade e nós, por pouco, nós não perdemos o jogo. Teve várias defesas do Rafael, né? Várias defesas espetaculares do Rafael. E aquela defesa que ficou muito contestada até hoje, daquela bola que passou da linha e ela não passou da linha. Teve uma foto no jornal, um fotógrafo, acho que foi de Minas, não sei se é da tribuna aqui, que pegou a bola, justamente a bola em cima da linha. Então, até a foto, o cara foi muito feliz, foi comprovado que não foi gol. Teve um problema lá, que a bola entrou, não deixou não entrar, não entrou, claro que não entrou, né? Rafael, São Rafael, né? E até hoje eu continuo dizendo, a bola não entrou não. Gol, caramba! Faz o que você hoje! Olha a nossa medalhinha aqui, carregamos todo o jogo para a imagem do Papa, vai ser campeão, se Deus quiser. Foi reflexo, foi agilidade, foi Deus, né? Foi um milagre, aquela bola foi um milagre, todo mundo fala nesse lance porque foi um milagre. Na quarta-feira seria o jogo no Rio de Janeiro. E ele disse, nós vamos ficar em Belo Horizonte, treinando e cobrando penalidades máximas. E ele ficou lá com a equipe. Aconteceu o seguinte, a Rede Globo, na segunda-feira, depois do jogo Curitiba e Atlético Mineiro, quando se soube então que a decisão seria Curitiba e Bangu, a Globo entrevistou Moisés na praia de Copacabana, lá com o pessoal dele tomando uma caipirinha, muito feliz, muito alegre, e indagaram ao Moisés, e daí? O que é que você imagina? O Bangu vai decidir com o Curitiba? O Bangu é campeão? Não, o Bangu nós vamos ganhar o título e tal. E num clima festeiro. Camarão chegando com o Valtinho aí, para comer esse peixinho, esse camarão com calma. E o Curitiba, vai comer com calma também? É uma decisão onde o Bangu realmente vai absorver toda a energia da torcida. E tudo indica que vamos fazer uma grande partida e o título tem que continuar no estado do Rio de Janeiro. E meu cordial boa tarde. A gente estava almoçando, passou o Globo Esporte, o Moisés conversando com os amigos deles na praia, sem camisa naturalmente, que na praia ninguém vai com camisa, né? Tomando uma cervejinha, um tira-gosto de camarão, né? E desdenhando o nosso time, desdenhando a nossa campanha. Eu falei, pô, que puta sacanagem, cara. Treinador dos caras gozando a gente, pô. Aqui é nós, aqui no Rio a gente ganha e vamos ganhar e vamos fazer a festa. E eles fizeram essa
essa polpa toda de que já ganhou. E realmente eles também fizeram uma baita competição, né? Já estavam contando como certa vitória, né? Aquele Moisés, que era falecido, que era no beira da praia, comemorando, camarões e tal, e nós lá treinando. Nós estávamos até na Toca da Raposa, fomos treinar lá no Cruzeiro, e na terça daí a gente foi para o Rio de Janeiro. Então, nós estávamos lá, chegando ali, estava uma oba-oba. A hora que chegamos no Maracanã lá, estava o Corpo de Bombeiros lá. Porra, que isso, que falta de respeito com a gente, não, aquele comentário, não, amanhã nós vamos arrebentar e tal, não sei o que, vai ver, vai engolir aquele camarão, aquelas coisas todas, né? E nós realmente achamos que foi uma falta de respeito, né? O cara na praia, tomando chopp, comendo camarão e tal, e ainda tinha o jogo da decisão. E isso nos motivou ainda mais. Eu já cheguei no Rio de Janeiro sintonizando as emissoras do Rio, principalmente Tupi e Globo, que faziam um chamamento, né, da torcida carioca, todos fazendo questão de lembrar e enfatizar que o Bangu era o Rio naquela grande final. Eles formaram, né, no rádio, nas emissoras de rádio, nos veículos de comunicação, uma convicção, né, transmitiu isso, era o mote da campanha. O Bangu é o Rio nas finais do Campeonato Brasileiro. Vascaíno torceu para o Bangu, torcida do Fluminense estava com o Bangu, torcida do Flamengo, enfim, do Botafogo, todo mundo foi para torcer para o Bangu. Estava distribuindo ingressos, né, para as torcidas de Flamengo, Fluminense, Botafogo, para engrossarem a torcida do Bangu, que era, né, sempre foi, né, uma torcida pequena no Rio de Janeiro, né? E nós com essa preocupação, a gente se mobilizou e tal, e eu falei, olha, vamos cedo para o estádio, né, para a gente poder se organizar lá dentro. Organizamos lá, não lembro direito, acho que 10 ou 15 anos só da nossa turma. Nós saímos de Curitiba, tinha volta de meia-noite, 11 horas, a noite toda viajando, cantando, batuque. Surpreendeu. 100 mil torcedores dentro do estádio. Quantos? Nós tínhamos 10 mil. A nossa torcida era a minoria, mas fez um barulho fantástico. E a gente sabendo que o nosso torcedor saiu daqui para assistir o nosso jogo lá, nós temos que dar uma resposta para os 10 mil. Os 90 mil nós tínhamos que fazer se calarem. Não existia mais ônibus em Curitiba para alugar, porque simplesmente praticamente todo mundo já tinha alugado ônibus, era meio de semana, não tinha tantos ônibus, talvez. Mas o que tinha de ônibus em Curitiba simplesmente não tinha. E assim foi. E, para nossa surpresa, uma invasão sem tamanho da torcida do Curitiba. Ele corre com o Dideraldo, sai na cobertura. Deu duro Marinho, tocou para João Cláudio, bateu para trás, olha a chance do gol. Rafael sai para fazer a primeira grande defesa do jogo. Eu dei a saída e fiz a defesa em 2 tempos, né? Ali eram 3 minutos de jogo. Se fatalmente eles fariam o gol ali, a pressão ia ser muito grande. Né? O Rafael transmitia confiança para o sistema defensivo, transmitia confiança, de uma maneira geral, ao time do Curitiba. Tinha aquele jeito maluco de ser, aquela irreverência, aquele cabelo, gritava, chamava a atenção de um, apontava para o outro, gritava tal, mas era um cara que jogava muito. Tentando o Marinho. De cabeça Marinho, Rafael, espetacular! Essa foi São Rafael, Vinícius. Neguinho, se você não for pra cima deles, eles vêm pra cima da gente. Então, quanto mais você atacar os caras, vá, drible os caras, porque o Índio não era um jogador de drible e o Lela não era um jogador de passe, de finalização. Eu já tinha sofrido uma falta e fui para esse lance, que eu vim da esquerda para a direita, o Dida tocou a bola. E eu vim, porque eles foram abrindo e eu fui pegando velocidade. E eu estava a um palmo de dentro da área. Só que com a velocidade que eu estava, não tinha como eu chutar. Velocidade e chute é difícil, a não ser que a bola estivesse parada, você vê na velocidade. Mas na condução de bola eu teria que dar mais um toque para tentar o chute e deslocar o goleiro Gilmar. Para calar o Maracanã, aquele gol do Índio, que praticamente baixou um pouco aquela euforia dos cariocas. Não deu nem pro goleiro do Bangu, que era o... Estou lembrando que era o Gilmar, não saiu nem na foto. Olha a galera ao meu lado, gritando coxa, coxa, coxa. Índio se coloca para cobrança da falta. O goleiro Gilmar, preocupado, pediu a formação de barreira. Maracanã lotado, a galera se impacienta, a galera do Bangu, a galera carioca. É Índio quem vai cobrar, correu, pé direito, uma paulada, gol! Gol!
realmente pegou na veia da bola, como a gente costuma dizer, para mandar a bola para o fundo do gol. O Índio cobrou uma falta mágica, uma falta sobre o Tobi ali, o Índio cobrou uma falta fantástica. E eu tinha mania, Flávio, toda vez que os meus amigos faziam gol, eu virava cambalhota, né? Aí tem até umas fotos que mostram, no momento que o Índio fez o gol, virando cambalhota, num sinônimo de muita alegria e feliz por aquilo que os companheiros realizavam dentro de campo. Quando o Índio partiu para a bola, eu tinha uma convicção que aquilo ali ia acabar num lance positivo. Eu tinha muita convicção, além de torcer para que o Alviverde conquistasse o título no Maracanã, no palco sagrado do Maracanã, eu tinha muita confiança no Índio. Comemoração da torcida curitibana na arquibancada do Maracanã foi assim uma coisa quase que inenarrável. Estou tentando buscar palavras, mas foi assim de um sentimento de alegria, de explosão simplesmente incomensurável. Joga, não pode! Homem do herói! Jogadores do Curitiba se abraçam, vai fora! Foi algo sensacional. Que gol, cara. Que golaço. Pena que eles empataram, né? Olha a cruzada na grande área, entrou Dida, arrepiou de qualquer maneira, insistiu, bateu, Israel pra cara do gol, vai sair no gol! Não, nervosismo não. Foi natural, inclusive. A cobrança sempre existe, né, por parte do treinador. O que tem que ser feito, o que não pode ser feito, o que tem que cuidar, o que não pode descuidar. Então isso aconteceu, porque o Enio era um cara detalhista. Sempre foi. Tanto é que eu o considero um dos melhores treinadores que eu tive. Então, ele alertou a todo mundo, que o Enio ele alertava os atletas individualmente, sabe? Era do goleiro, lateral, zagueiro, isso, tudo no intervalo do jogo. Na final do jogo, no Maracanã, contra o Bangu, peguei a medalhinha desde cedinho e não a larguei até o término do jogo. Foi então que aos 40 minutos do segundo tempo, o Bangu fez aquele gol que acabaria com tudo. E naquele momento, eu desliguei o radinho, destroçado, com a alma destroçada, atirei a medalhinha revoltada com aquele resultado. Mas a TV continuou ligada. E na TV, que estava sem volume, as imagens mostravam a comemoração da torcida do Bangu. Vi a medalhinha girando no chão por vários segundos. Parou de girar, me aproximei dela e vi que ela tinha virado com a face sim para cima. De novo. Só então percebi que o juiz havia anulado aquele gol. Ele estava na nossa frente, rapaz. Nós todos vimos a jogada que realmente houve o impedimento. E o Bandeira, não sei o que tinha acontecido, mas o Bandeira acho que deu uma vacilada. Foi visível, claríssimo, o Maracanã todo viu. Tanto é que o Bandeira não levantou seu bastão. Todo o banco do Curitiba vai pra cima dele. Até o Jairo vai lá falar com o Bandeirinha. Quando o Marinho marcou um gol completamente impedido e o Bandeirinha estava correndo para o meio de campo e o Romualdo teve a coragem de marcar, aquilo foi um momento extraordinário de muita emoção e também porque a gente também estava muito preocupado, que a gente via, né? Sem vergonha ali foi o Bandeira, pô. Ainda bem que o árbitro, né? Porque o Bandeira não deu. Quem deu o impedimento foi o Romualdo, né? O árbitro, coerentemente e honestamente, eu lembro a cena até hoje, que ele bateu no peito dele e falou: eu assumo a posição que eu estou dando agora, que no caso, impedimento. Eu na transmissão pode ter certeza que eu disse totalmente impedido e segue o jogo, o Curitiba vai para as cabeças aí. O Evangelino então era um homem
que não media esforços nem valores para conquistar aquele título que praticamente já pertencia ao Bangu em função do poderio financeiro. Então, numa habilidade muito grande, colocaram um árbitro correto, honesto, que acabou, um trio de arbitragem que acabou nos auxiliando, o Curitiba, não nos prejudicando em questão de arbitragem. Se não fosse isso, com certeza o Curitiba não seria campeão. Evangelino é uma pessoa também voltada ao Curitiba 24 horas por dia. Ele sonhou com o Curitiba campeão brasileiro. Ele estava, imaginei que o Evangelino estava pensando até em deixar o Curitiba Futebol Clube, ele estava sofrendo algumas críticas dentro do Conselho Deliberativo, a saúde dele já não era a mesma, e ele então talvez pediu, né, aos seus anjos que o abençoassem, pediu esta coisa que o título de campeão brasileiro. E era um vencedor. O Evangelino sempre foi um vencedor, que lamentavelmente, diga-se de passagem, a história final do Evangelino, ele praticamente morre sozinho e com pouquíssimos amigos, entendeu? Então é uma história muito triste para o maior presidente da história do Curitiba Futebol Clube. Maior sem dúvida alguma. Termina a prorrogação, 0-0. E vamos para as penalidades máximas. Quando foi para os pênaltis, a torcida do Curitiba parecia quieta, parecia que estava quieta, tudo nervoso. E eu fiquei alucinado, cara. Não fica quieto. Curitiba vai ser campeão. Nos pênaltis, Curitiba vai ser campeão. E pegava um, pegava no outro. Levanta, vamos gritar, vamos incentivar. Curitiba vai ser campeão, vai ser campeão. Nós víamos cansados, né, do jogo do Mineirão, um jogo que nós só defendemos, então, e não tivemos tempo de descansar, né? O Bangu ficou lá só esperando a gente. E o Maracanã, aquele campão, né? Pegamos 2 campões, que foi o Mineirão, com o campo grama pesada, e o Maracanã, que era o maior campo do Brasil. Eles pegaram uma teta no Maracanã, não me desfazendo do Brasil de Pelotas. E nós pegamos uma pedreira no Mineirão, com a grama dessa altura. O que nós corremos na quarta-feira à noite e o que nós corremos no domingo, no domingo e na quarta-feira à noite, o Bangu não correu. E na hora dos pênaltis, nós treinamos na Toca da Raposa. Eles gravaram como a gente batia os pênaltis e levaram para o Bangu. E nós não vimos nada do Bangu. Até isso fizeram, pô. Eles tinham certeza que a gente não ia ser campeão. Lá em Belo Horizonte, nós treinamos pênaltis. E treinamos pênaltis, e o seu Enio chamou todos para bater pênaltis e cada um acho que batia 10 pênaltis. Eu lembro que dos 10 pênaltis no treino, acho que eu perdi uns 8. Eu falei, eu não vou bater, né? Não tem condição, o seu Enio não vai me escolher, né? E beleza, e fomos pro jogo, pra decisão, depois desse jogo do Moisés e tal, foi pra prorrogação e o seu Enio estava faltando um jogador. Ele tinha escolhido 4, estava faltando um jogador. Eu e o André, lateral direito, estamos saindo do campo assim, cansados, né, depois da prorrogação e tal, meio tensos ainda, e vem o seu Enio. Veio o seu Enio, para no meio de nós dois e fala assim, estou precisando de um último jogador para bater pênalti. Eu falei, eu bato. Ele olhou para mim, você bate? Eu bato. Então você vai ser o terceiro. Tem problema? Não tem problema. Fui e bati. E eu no treinamento tinha perdido vários pênaltis, sabe como é que é? Então você vê como é que a coisa era a entrega, cara. A gente não tinha medo de responsabilidade, não tinha medo. No banco você sofre muito mais que estar jogando. E ainda mais em cobranças de pênaltis. O coração da gente pode falar em que ponto chega. Agora para a decisão por penalidades máximas. A decisão do regulamento. No campo, tudo igual. Fala, Gilberto. Os jogadores do Curitiba que deverão cobrar penalidades máximas. Gomes, Índio, Vavá. E eu peguei, virei de costas e falei, mas o Vavá, meu Deus do céu, será que vai o Vavá? Eu sempre batia forte, né? Às vezes o Jairo, o Rafael brincava, pô, para dar porrada, não sei o quê. Mas era assim, eu não ia mudar. Já que chegamos aqui, vamos ter fé, ter confiança de que ainda sairemos consagrados do Maracanã. Uma consagração que todo o Paraná espera. A cobrança de penalidades máximas. O primeiro é Gilson, pelo Bangu. Rafael, goleiro curitibano. Nós estávamos todos, né, com o coração na mão. Isso é indiscutível, porque não deixa de ser uma loteria, digamos assim, os pênaltis, né? Um momento inesquecível, porque no momento que você está ali, assim no meio campo,
de mão dada ou ajoelhado, aguardando o teu amigo que tem uma distância do meio campo até chegar para cobrar o pênalti, a gente fica cansado ali só de ver os caras indo para a bola. Agora, você imagina a responsabilidade de quem ia cobrar o pênalti. O Vavá foi pior ainda, porque o Vavá entrou por último. Principalmente com a hora que o Almir saiu, o Vavá entrou para bater o pênalti só. E se ele errasse, nós perdíamos. Os caras fizeram os 5, nós fizemos 4, o Vavá foi bater o 5º, né? Ficou meio temeroso, porque o Vavá não... Sabe, ele não dava aquela segurança. Eu confesso para vocês que eu não vi os pênaltis, né? Eu virei de costas e fiquei abaixado ali, só escutava os gritos, né? E eu só vi, assim, o que eu me lembro é que eu vi a hora que o Vavá estava indo se dirigindo ao local de bater o pênalti. Eu conheci o Vavá, sabe? Eu acompanhei o Vavá desde sabe, nos times júnior do Curitiba, acompanhei muito o jogo dele. Ele batia pro lado que estava virado. O Vavá não tinha. Sabe? Onde tá, a bola vinha, ele tirava. Aí veio a sequência, deram os nomes lá. Índio, Lela, Edson, né? Marco, Vavá, não sei o quê. E o pessoal foi batendo. E nós todos ali no meio de campo. Só que eu não prestei atenção, estava envolvido ali, né? Quando foi, daí o penúltimo bateu Lela. E quando vi, o Marinho bateu o 5º. E o juizão ali, né, Vavá. Daí que eu vi, tava 5-4, disse, meu Deus, né? Vai Marinho. E é gol do Bangu. É o 5º gol do Bangu. Só pode empatar agora o Curitiba, Vavá. Marinho não perdoa. Olha, vai em cima do Vavá. Tranquilidade aí, garoto. Tranquilidade, garoto. Zagueiro, né? E o Vavá, meu amigo, o Vavá, o que ele fez? Deu um chutaço para derrubar a trave. Corrente positiva pelo Vavá, atenção. Vai encher o pé. Autorizado, lá vai Vavá. E é gol do Curitiba, Vavá. Matou. Agora são cobranças alternadas. Eu falei que eu ia pegar, tanto é que eu brinquei com ele, né? Falei, se eu não pegar, você vai chutar fora. Acho que Deus me ouviu, pô. Olha o Rafael. O Gilmar não está querendo nem olhar. Lá vai o Adson. É por isso que eu falo que Deus existe. Pra fora! Pra fora! Pra fora! Pode acabar o campeonato agora. Quem é? Gomes. Eu acho que tudo aquilo que nós fizemos durante o campeonato, tudo aquilo que nós sofremos, em termos de clube, em termos de concentrações, em termos do geral que aconteceu com a gente, né? A decisão, os caras não botando fé na gente, a gente não passava pelo Atlético Mineiro, a gente não passava pelo Santos, a gente não passava pelo Sport, e nós fomos comendo um por vez. E chegamos à final, pô. Nós chegamos à final de um campeonato brasileiro. O Bangu vinha do módulo amarelo e a gente estava no módulo verde. Nós estávamos entre os 20 melhores clubes do Brasil e o Bangu estava entre os 20 melhores do Brasil. Então nós não pegamos moleza, nós pegamos só pedreira e provamos dentro do Maracanã que a gente era realmente o legítimo campeão brasileiro. Cada um que partia para a bola, que ele estava colocando todo esse veio particular seu, né? Sua emoção, seu sentimento, sua responsabilidade. O coração na mão ficou a hora do último, que foi o Gomes, né? O Gomes. Aí sim. Até hoje a gente se encontra com o Gomes e fala, poxa, Gomes, você bate tão bem na bola e aquele pênalti se chutou tão mal e a bola entrou. Mas o pênalti bem batido é o que se faz. E o do Gomes foi o pênalti bem batido. Um lance apenas para dar o título de campeão ao Curitiba. Vamos lá, Rafael já está correndo. Olha a corrente para frente. Olha a corrente para frente. Vamos lá, Gomes. É você, Gomes. Está nos seus pés essa decisão. Gilmar no meio do gol. Lá vai Gomes, atenção. Gol, 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 gol! É campeão do Brasil, Curitiba! É campeão do Brasil, Curitiba! Festa na cidade. E vamos às ruas comemorar. Vamos levar a alegria por toda a cidade. Daí o Gomes foi lá e marcou,
Uma coisa assim, fora de série na nossa vida, né? A emoção. Fazem 30 anos e eu não consigo esquecer. Eu me vejo de novo no Maracanã dando a volta. Eu me vejo chegando aqui no Caminhão de Bombeiros. Eu me vejo dentro do estádio. Às vezes eu estou deitado e aqueles momentos eles começam a passar na minha cabeça como se fosse um filme. Quero mostrar para vocês, ele esquecia tanta gente que o nome do Curitiba, que era Bangu Curitiba, não era Curitiba. Eles escreveram no ingresso, tá? Eles escreveram o nome errado, quer dizer, eu vou guardar isso daqui para o resto da vida. Eles não tinham respeito com nós. Como me arrepiou muito, assim, arrepiou a alma, o coração, de você ver o torcedor curitibano comemorando com a sua camisa, com a sua vibração, com a sua bandeira, desfraldando a bandeira na orla de Copacabana. Na hora que terminou o jogo, tá, que eu vi meu filho chorando, minha mulher enjoelhada, rezando. Mostrando que aquilo ali seria um conceito de uma coisa que ia ficar na história do clube. E como é esse momento? A alegria, eu falo de coração. É bom lembrar. Foi muito bom. Meu pai era fanático por futebol. E isso despertou um amor extraordinário. O Curitiba é parte muito importante da minha vida. Eu sonho, antes de partir, todos os meus filhos e filhas, neto e netas, todos eles sonham com título. O senhor acha que o Curitiba vai viver mais um título como aquele que o senhor tem assistido? Aquela medalha que meu pai me deu, me daria 3 oportunidades para a resposta às minhas perguntas. E falta uma pergunta ainda. E a última vez? É.